Olá, como vai você? Espero que você esteja bem com a sua família nesse momento difícil, ainda um pouco indefinido, né? Mas seguimos aqui nas nossas conversas, nas nossas reflexões e nos nossos pensamentos a respeito de coisas importantes para a nossa vida e para o nosso convívio, né? Convívio conosco mesmo, convívio com Deus e convívio com o próximo. E nessa estrutura que a gente tem pensado das nossas emoções, dos nossos sentimentos, eu quero sair um pouquinho disso e pensar na causa, né? Nós não vamos achar o motivo, obviamente que não, e nem vamos resolver todos esses problemas, mas pensar um pouquinho no porquê, né? De onde vem tanta mágoa, de onde vem tanta dor, de onde vem tanta angústia, tristeza, enfim, qual é a fonte de origem de tudo isso? E a gente constata basicamente que que isso tudo vem do nosso convívio social, digamos assim, né? Ou seja, isso vem das relações que nós travamos ao longo da nossa vida. Todas as nossas mazelas, de certa forma, elas vão surgindo a partir do nosso convívio com o outro. Isso é um tema importante, um tema curioso, um tema sério, mas é um tema que é importante e necessário a gente pensar. Se nós sofremos, se nós temos angústia e dor, entre outras coisas, né, entre outros causadores possíveis, a maioria desses sentimentos, dessas emoções, de tudo isso que nos envolve, tem a ver com o outro. Mas não adianta ficar só, né? Nós não somos uma ilha, só no sentido de não estar com o outro. Isso é absolutamente impossível, né? Então eu queria pensar com você aqui no Evangelho do ponto de vista de ter esse papel de propor uma redenção em dois âmbitos, né? Por assim dizer. O Evangelho nos propõe a redenção com Deus, que é aquilo que a gente discute, fala, conversa, reflete, ora, e de uma certa forma bastante claro para a maioria de nós, mas o Evangelho também propõe uma redenção com o outro, uma redenção com o próximo, uma redenção com aquelas pessoas que estão à nossa volta, que talvez seja o papel mais difícil. Sendo assim, vamos pensar nisso. Nós crescemos nos vínculos com os outros, com o outro, né? Com o próximo, ou com os próximos, as quais nós vamos lidando ao longo da vida, tá? Deus nos traz, e aí o meu texto, né? O texto bem clássico, eu sei que eu não preciso ler aqui, você vai saber ele de cor e salteado, que é o texto da criação, né? O texto de Gênesis que relata ali dentro de uma estrutura também poética, né? Que é aquela primeira parte de Gênesis, ela tem uma narrativa estrutural muito voltada para uma estrutura poética, mas ele vai relatando ali o início da existência e como isso tudo se deu. Então eu quero convidar você, especialmente você que porventura ouça isso e não é acostumado a me ouvir, tenha calma, paciência, espere, né, até o final aí para ver se a gente consegue chegar num pensamento que satisfaçam a todos. Quem já é acostumado a me ouvir consegue pensar nisso um pouco mais fácil, né, porque são coisas que a gente já vem discutindo ao longo dessa jornada. Mas ali, Gênesis capítulo 2, ali, né, aquele texto da criação ali, ele vai dar conta que Deus nos traz a existência para que vivamos em comunidade, né? Sendo Ele um Deus que apesar de todas a sua particularidade, né, soberana e poderosa, Ele também se envolve nesse processo relacional, porque assim o quer, de acordo com o relato que a própria Bíblia vai nos apresentar, inclusive aqui
em Gênesis. E dentro disso, então, daquela estrutura ali de Gênesis capítulo 2, da criação, vale pensar ali em algumas coisas. Primeiro, e é muito importante, Deus não vive só. Não pense em Deus como um velhinho, num asilo, sozinho, que precisa de visita, de alguém que leve docinho para ele, né, que o agrade. Não pense em Deus como um coitado, solitário. Deus não vive só, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta, inclusive o Novo Testamento vai nos mostrar isso de maneira muito clara. Deus vive em comunidade. E lá em Gênesis é dito assim, lá no verso 23, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a maioria dos estudiosos concordam com isso, que o verbo ali façamos, né, essa construção que sugere essa coletividade, dá conta, digamos assim, da família santa, né, da família divina e dessas outras pessoas que o Antigo Testamento não desenvolve isso de maneira plena, mas o Novo Testamento vai desenvolver isso bem, dessa vivência comunitária do próprio Deus, né? Quando nós lemos o texto, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança, todo mundo sabe isso, sabe que isso não é aspecto físico, espero que isso já seja claro para todo mundo, mas nós damos muita ênfase nos aspectos morais, mas poderíamos dizer aqui que esse aspecto relacional está nesse ato de criar. Então, quando Deus diz, façamos o homem, ele cria isso, ele gera esse diálogo a partir dessa comunidade triuna que nós nos esforçamos muito para entender e temos muita dificuldade de o fazer. Mas está claro, e lá em João mesmo, Jesus vai citar isso algumas vezes, eu e o Pai somos um, a presença do Espírito e tudo mais, é isso que está implícito aqui, sugerindo que Deus não vive só. Se Deus que é poderoso, Deus que é satisfeito consigo mesmo, autocentrado, autorrealizado no seu próprio convívio, se propõe a criar um homem à sua imagem e semelhança, obviamente que o outro está no seu planejamento. E aí é muito curioso e muito sério o que eu vou dizer aqui para você, e certamente alguns vão lembrar que eu já compartilhei isso em outras oportunidades. A partir dessa ideia de fazer, de criar, Deus sugere que ele não será o suficiente para este homem. Como se eu pudesse dizer para você, Deus só não basta para você. E aí você vai ouvir isso e vai me dizer, como assim? Claro que basta. Claro que basta. Salvivicamente, é Deus quem basta, é Deus quem preenche. Mas relacionalmente, Deus entende que há uma limitação nesse processo de interação entre ele e a sua criação, que assim como ele não é só, ele precisa que a sua criação também não fique só, e ele diz, nesse papo coletivo da sua santíssima comunidade, ele diz, não é bom que o homem esteja só, lá no versículo 18, ele vai sugerindo, né, que a partir de criar este indivíduo e colocá-lo dentro de uma estrutura já bem elaborada e bem organizada, ele entende que esse homem não pode ficar sozinho, que a solidão é autodestrutiva, que a solidão não é boa. É como se Deus estivesse assumindo aqui que o indivíduo precisa de Deus, evidentemente que sim, mas também precisa de um igual, precisa de um próximo. Já disse isso em outra oportunidade, mas só para a gente pensar aqui, é por isso, muito provavelmente, que Jesus nasce num contexto de uma família, justamente para ratificar essa verdade, que o homem precisa de Deus, mas o homem também precisa do calor de uma mãe, da presença protetiva de um pai,
da convivência social de irmãos, e ele é colocado num ambiente familiar também por conta disso. Então, quando eu digo aqui que ele não basta nesse sentido. Não é possível que você, e a Bíblia vai trabalhar esse conceito, é só você ser honesto, né, com relação a você mesmo, essa ideia de que é necessário viver em grupo e é importante que se viva em comunidade. E naquela estrutura, Deus, eu gosto de pensar na ideia de que Deus enxerga uma coisa, mas você não enxerga. Nós não enxergamos. Então, ali naquele contexto, há uma sugestão de que viver com o outro deve ser uma necessidade. É uma necessidade. E aí, é bem curioso, né, que Deus vai criar essa necessidade depois que ele constata que não é bom que o homem viva só. Ele elabora a ideia de criar uma companheira, né, de criar uma igual a ele. Então isso é muito interessante, porque Deus já não dá essa pessoa para partilhar com ele, mas gera e cria uma necessidade antes, né? Ele introduz, você vai ver ali na construção daquele texto que a partir dessa percepção de que não é bom que o homem esteja só, ele dá uma tarefa para o homem, né? A tarefa básica, né, que você vai ler lá, e se não ler você vai lembrar, é colocar nome nos animais. E ele vai fazendo isso como tarefa, e ao nomear esses animais, ele vai percebendo que cada animal macho tem uma correspondente fêmea. E ele então entra, guardadas as devidas proporções aqui, poderíamos dizer que ele entra na primeira crise existencial da história humana, né? Ele constata que todo mundo tem um igual, que todo ser vivente tem um par igual, e ele não. Então a necessidade surge. E aí, com essa necessidade, então, Deus vai ali e dá a ele, né? Ele cai num sono, e todo aquele processo que você conhece ali. É por isso essa necessidade de viver em comunidade. Isso é tão verdade que a minha pergunta é, né, você sente falta do quê? Agora a gente vai discutir, estamos discutindo, algumas igrejas estão voltando, outras ainda vão voltar, nós estamos aí também elaborando, mas você sente falta do quê? Se você está sentindo falta de Deus, então não adianta voltar, certo? Porque Deus não está aqui, morando neste lugar, que eu venho aqui para gravar meia hora e vou embora. Ele não está aqui, ele está aí. Ele está aí tanto quanto está aqui. O que você sente falta é do seu igual, do seu par, daquela pessoa que você ama, que você criou amizade, que tem a mesma fé, que comunga com você de alegrias, de tristezas e de... Enfim, é disso que você sente falta. E por isso que você quer voltar. E por isso também que a gente não volta ainda. Por isso que a gente não voltou até agora. Porque a gente quer preservar você, porque nós te amamos e queremos preservar também a outra pessoa que você ama. Mas o que você sente falta é de um igual. Você sente falta do seu irmão, você sente falta da vida em comunidade. E aí Jesus nos alerta, né, para como é importante essa relação. Jesus diz, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. A nossa relação estreitou de uma tal maneira que você se tornou parte de mim a partir de uma amizade, não só de um serviçal, não só de uma prestação de favores, não só do ponto de vista de uma redenção
da eternidade, da alma, mas também redenção do convívio e a própria eternidade. Todas as religiões que falam sobre céu, de alguma forma, crendo de qualquer maneira, sugerem que lá será um grupo. Então a relação será perpetuada na eternidade, e isso é extremamente importante. E na continuação do relato, só para a gente fechar, você vai descobrir, lendo lá, que a primeira coisa que é destruída a partir do pecado é justamente o relacionamento. Deus briga com Adão, que briga com Eva, que briga com a serpente, que todos brigam com o jardim, por assim dizer, né? Porque são colocados para fora. Deus briga, por assim dizer, né? Deus vai até Adão e por conta da ação dele há um rompimento naquele relacionamento. A coisa subsequente a isso é que Adão rompe o seu relacionamento com a sua parceira, com a sua igual, com a sua amiga, com a sua cônjuge. Ele rompe aquele relacionamento, cria uma barreira entre os dois. Eva imediatamente cria um problema entre ela e a serpente, representada ali na serpente, e todo mundo cria um problema com o jardim, que pode ser dito aí como aquele velho problema que nós temos com o meio ambiente, que aliás acabei de ouvir na CBN uma fala dizendo que o vírus é também resultado de uma má administração do homem do seu meio ambiente. Então, por conta do pecado, ele destrói todos os relacionamentos e tudo vira um grande caos, uma grande confusão, e a partir disso tudo só piora. Eles são expulsos do jardim, eles têm problemas, existe o primeiro assassinato e por aí, e a partir daí então as mazelas se proliferam, né? Elas dobram, elas redobram a partir desse convívio. Então o que queremos e o que entendemos, e vamos pensar um pouco em alguns encontros nossos aqui, como vamos redimindo tudo isso, né? Que Jesus vem para nos dar a salvação e nos restaurar esse relacionamento com Ele, com Deus, mas também vem para restaurar esse relacionamento com o nosso próximo, que muito provavelmente é quem te ofendeu, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, enfim. E é isso que nós queremos ter transformado em nós, vida com Deus, mas vida também com o próximo e quiçá com o nosso meio ambiente. Amém? Deus abençoe você, fique firme, fique seguro, fique bem, espero nos ver em breve, tá bom? Até mais.